Sejam todos bem-vindos ao Podeng AEPA, o podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre e Região, em colaboração com o CREA de Minas Gerais, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou Adílio Rocha, estou aqui com a minha colega Marina Ribeiro. Sejam todos bem-vindos a mais este episódio. Exatamente, e hoje nós vamos discutir o tema gestão de obras com foco em planejamento, desperdício e melhoria contínua. E o nosso convidado é o Maurício Henrique do Nascimento. São 40 anos de carreira desenvolvida em empresas como a Sul Minas Aço, Ideal Antenas Profissionais, Metagal Indústria e Comércio, Nemac Alumínio do Brasil, Novo Nordisk Produção Farmacêutica, Flex & Gate, FBA, Uzi Parts, Pio Legrand, CBE do Brasil e COFAP. Além de muitas formações, como mestre de processos da Hammer Company em Harvard, Massachusetts, especialista em reengenharia pela mesma empresa e também em Massachusetts, Learn Manufacturing em Michigan, nos Estados Unidos, técnicas de layout, SMED, ele vai corrigir se tiver necessidade daqui a pouco, RCM, TPM, aqui no Brasil, formações também, estudos na Poca Yoke, na Toyota Institute nos Estados Unidos, formação também em Star Leader, na Master Lean Six Sigma, Infinitas, Dinamarca e Inglaterra. Também atuou como professor em várias metodologias pela Universidade do Vale do Sapucaí, aqui em Pouso Alegre. Seja bem-vindo, Maurício. Eu que agradeço aí o convite a mim feito, né? E eu espero poder contribuir com as pessoas que trabalham com a construção civil, trazendo benefício onde a gente possa gerar muito mais, vamos dizer assim, serviços e também com redução de custo e mais gente tendo a sua moradia, né? Que é o sonho de muita gente, né? Principalmente dos brasileiros. Tem muita gente, muita casa faltante no mercado, né? Então, para mim é uma satisfação imensa. Trazer isso daí foi o que eu aprendi com a implantação da minha empresa Sul Minas Aço aqui em Pouso Alegre. Maurício, seja bem-vindo aí nesse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje, né? Uhum. E para iniciar, gostaríamos que você pudesse falar um pouco para a gente, né? A respeito de onde que você veio, por que a engenharia, né? E explicar um pouco isso para a gente. Tá, eu sou aqui da região mesmo, não sou de Pouso Alegre, sou nascido em Cambuí, me mudei com 10 anos para cá, né? Aí eu fiz engenharia mecânica, não foi engenharia civil, né? E quando eu fiz engenharia civil, eu vendia jornal na rua. Na época não tinha serviço, eu acabei, pelo jornal, vendendo jornal na rua, eu consegui meu primeiro emprego. E foi na COFAP, em São Paulo. E aonde eu, graças a Deus, eu tive um diretor fantástico que me ensinava muita coisa e eu sempre fui muito curioso. E eu tinha uma cabeça muito boa de guardar números e processos e coisas assim, sempre gostei muito. E para mim, minha paixão era engenharia, né? Então eu fui fazendo muitas melhorias, muitas coisas, lendo livros. Nem tudo foi cursos, mas muita coisa eu li em livros, aprendi em livros e eu li o livro e tentava colocar em prática o que eu tinha lido no livro. Eu vi que dava resultado. E fora isso, fora que me deram essas oportunidades de fazer cursos, eu fui aprendendo, e aí foi minha vida profissional que o Adílio, né? O Adílio colocou aí, né? Mas eu sempre tive muita vontade de um dia ser um presidente. Hoje eu sou quase que um presidente. Eu sou dono de uma companhia que é minha, né? Com mais 2 outros sócios. Mas estamos aí lutando nesse mercado aí, que não é fácil, né? Então essa é a minha história. E cuidei muito da coisa de... um pouco de... que me leva também, que me ajudou muito também, é que eu sempre trabalhei com jovens, com coisas de casais, essas coisas assim, pela igreja. Isso me deu um jogo de cintura também e um pouco do entendimento das pessoas, porque não existe nada que não dependa das pessoas. Então, isso daí para mim foi um aprendizado que a vida me deu, né? E que por todo lugar que eu passei, graças a Deus, eu tive muita gente que
trabalhava comigo e eu nunca tive problema. E a gente sempre foi fazendo as coisas acontecer. Então, os resultados que eu trouxe não foi só eu. Foi eu como a equipe, né? Onde a gente tem que fazer com que valorizar o ativo que a gente, que é o maior que tem em qualquer situação de emprego, que é a pessoa humana. A gente estava até batendo um papo aqui nos bastidores, né? A respeito de todo esse currículo seu aqui. E fala um pouquinho para a gente, sim, só a respeito de como que você saiu da engenharia, de uma engenharia para outra, da civil para obras, né? Da mecânica para engenharia civil? Exatamente. Foi até eu e o Edilson, que foi o primeiro sócio, nós viemos trabalhar por coincidência. Nós estudamos na mesma escola, jogávamos bola aqui no Lanchão, em Pouso Alegre, na época, e acabamos fazendo engenharia em Varginha. E moramos na mesma república, ou seja, é uma amizade duradoura de muitos anos. E, de repente, encontramos na Ideal Antenas e a gente trocando ideias uma vez, falando, vamos montar um negócio nosso? Vamos. Aí eu comprei uma casa aqui e fui reformar a casa. E quando eu fui reformar a casa, eu vi o volume de desperdício que tinha. E na indústria você luta por questão de centavos. É o dia inteiro, uma pressão violenta, né, em cima de você para reduzir centavos nos custos. Então você olha e aí você olhava aquele mundo de desperdício, principalmente do aço, que eu via muito, da argamassa, que é o maior desperdício que tem, tábuas e outras coisas. Aí eu cheguei pro Edilson e falei assim, Edilson, vamos montar um negócio de aço aqui pra gente, que não tem na região? Ele falou, vamos. Aí a gente fez um planejamento, saímos para visitar outros lugares que fabricavam isso em São Paulo. E por que São Paulo? São Paulo está a 200 quilômetros daqui, a gente não ia invadir lá, nem eles talvez viriam para cá. Mas a gente queria conhecer, porque você tem que fazer um plano de ação de curto, médio e longo prazo para você implantar umas coisas e entender o mercado. Só que nós não éramos técnicos dessa área, o Edilson também é engenheiro mecânico também. E aí a gente viu que o desperdício que tinha, não pelo desperdício, mas um monte de oportunidades que a construção civil trazia para que a gente pudesse implantar tudo aquilo que a gente tinha aprendido na vida profissional nossa, de indústria. E que era possível implantar porque o Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta, ela traz esse benefício em qualquer ramo, né? Em qualquer ramo. Então, por que não na construção civil? E o aprendizado que eu tive morando e vivendo algumas viagens no exterior me deu essa visão, né, de que não era o foco meu, mas, de repente, a gente começou a enxergar que existia muitas possibilidades. E aí a gente montou a empresa. Assim que surgiu a Suminas Aço, e aí, de repente, eu comecei a me envolver completamente dentro da área da construção civil. Eu não entendia nada do projeto, eu conhecia desenhos. Desenho eu sempre conhecia. Por causa da engenharia mecânica, me deu essa base. Mas a questão do que era uma obra em si, eu tive que ir indo para a obra. E indo para a obra, eu aprendia com os mestres de obras, com os pedreiros, com os auxiliares, com os engenheiros, com os arquitetos, ou seja, com todo mundo eu aprendia. E eu também aprendi aquilo que não se devia fazer também, né, dentro da visão que eu tinha já de processo. E eu vi que existia um mar de oportunidades. Então, aí eu investi muito nisso, desse conhecimento. No entanto, hoje a Suminas Aço, ela faz esse trabalho de auxílio a quem compra o aço conosco para reduzir o custo para eles na obra, entendeu? Então, a gente faz isso. Então, eu acabei quase que virando um engenheiro civil, vamos dizer assim. E 11 anos também, né? Aí deu uma bagagem já bastante grande. É quase que uma universidade com pós-graduação e mestrado. Né? Dentro aqui já do nosso primeiro bloco aqui, a gente vai estar falando sobre o planejamento das obras, né? Perfeito. Que é um pouco aí do que você está falando. Do que mais pode caracterizar esse planejamento de obra? Hoje, veja bem, todo passo para você fazer uma obra, ele começa desde a hora que eu sonho com o meu castelo, né? Pode ser um castelo de 20 metros quadrados, mas se eu não tenho casa nenhum, para mim é um castelo, se eu conseguir.
né? Aí eu vou ter que saber que terreno que eu vou fazer, eu tenho dinheiro para isso, quem que é que vai fazer, quem que eu tenho que buscar, quanto tempo vai durar e um monte de outras coisas, né? Então a gente começa a olhar, às vezes eu já tenho terreno, mas de repente não é aquilo o meu sonho quando eu levo para um arquiteto, de repente pode ser um sonho um pouco diferente, porque ele conhece o que ele pode aproveitar melhor do terreno, né? Até mesmo por código de obras, plano diretor, onde que tem insolação, onde que pega sol, recuos e outras coisas. Eu não tenho esse conhecimento, né? Então, tenho que procurar alguma coisa nesse sentido. Esse é o pontapé inicial, que muitas vezes as pessoas já têm o terreno, né? Ele já tem o terreno, ele tem o sonho da casa própria e aí dali ele começa o pontapé. Só que ele não tem a menor ideia, se ele não for um engenheiro, um arquiteto, um mestre de obra, um pedreiro, um auxiliar, ele não tem a menor ideia do que seja construir uma obra, fazer uma casa para ele. Então, hoje até a gente pensa em ajudá-los, né, todas as pessoas que um dia for construir, ajudá-los com para ele ter essa visão. O que eu preciso para eu começar a construir, né? Então, esse é o primeiro planejamento, é saber escolher um lote, porque se eu escolho um lote que tenha declive, a construção é um preço. Se eu faço uma coisa que seja plana, a construção é outro preço. No declive, você pode fazer talvez uma obra mais bonita, mais pujante. No plano, talvez também possa fazer mais, menos, mas só que você gasta mais do outro jeito. Então, você tem que saber quanto que o teu bolso pode fazer, né? Então, é muito interessante, né? E dentro de tudo isso que você está falando, quais são os maiores erros que ainda são cometidos dentro das obras aqui no Brasil, dentro dessas obras feitas aqui? Olha, só para você ter uma ideia, hoje, se a gente for entrar numa internet, aí tem vários sites, várias coisas, né? Tem vários indicadores, no Sinapse você tem vários indicadores de valores, inclusive, e outras coisas mais. Mas os maiores problemas que acontecem, 60% são incompatibilidades de projeto, mas que hoje tem uma ferramenta para isso, para corrigir, que é um software que chama BIM. Esse BIM, o que ele faz? Ele vê as incompatibilidades que existem desde a hora do projeto arquitetônico para o projeto estrutural, para o projeto elétrico e para o projeto hidráulico. Que hoje assumindo as aço, nós hoje vemos isso, sem usar o BIM. A gente fazia isso sem usar o BIM. Hoje, com o BIM, você joga os 4 projetos lá, ele já mostra todas as incompatibilidades que tem. Então, só aí você já tem uma redução violenta de custo e de erros que possam ser cometidos na obra. Quais os outros erros principais que tem? A escolha da mão de obra. Por exemplo, eu escolhi um bom projeto, um bom projetista, um bom arquiteto, tal, maravilha. Mas a hora que eu vou construir, eu vou por indicação, muitas vezes, de algumas pessoas. Mas, de repente, um mestre de obra, ele tem 5 obras que ele está fazendo a gestão. E aí, o que acontece? Ele tem que contratar pessoas para trabalhar para ele. Só que ele contrata mais ou menos por cima e fala assim, bom, eu preciso que cuide, marque essa obra aqui para mim. E ele sai para ir para uma outra obra. Mas ele não fez uma entrevista com aquela pessoa para saber se ele conhece interpretação de projetos, nível, se ele conhece quais as ferramentas que tem que ser usada, como é que é o processo, o método de trabalho, essas coisas todas. Ele não faz essa entrevista com quem ele está contratando. Ele acredita porque o cara é um pedreiro, que alguém falou que era um pedreiro, mas muitas vezes essa pessoa não sabe. Então ele volta depois da obra, quase no final do dia, de repente o cara marcou tudo errado, ou marcou, ou não conseguiu marcar tudo, porque ele não entendeu o que era o projeto, como é que era o projeto, não conhecia algumas coisas, e aí pagou o dia inteiro aquela pessoa, e aquela pessoa não fez o que tinha que ser feito. E outra, hoje você vê assim, um cronograma de obra. Cronograma de obra hoje, 95% de todas as empresas que constroem no Brasil hoje, pra você ter uma ideia, não tem cronograma de obra. E quem tem,
ainda tem por volta de 80% a 90% de erros. Por quê? Porque trabalha em cima do macro e não da execução. Ou seja, ele pega as 10 fases de escolha do terreno, projetos, depois documentação, depois ele é contratação de pessoas, compra de material e começar a construir, né? Ele pega os macros e coloca a data. Isso daqui eu vou fazer tal data, isso daqui eu vou fazer tal data, isso daqui. Mas como que você vai executar isso? Qual que é o método que você vai trabalhar para poder fazer? Você está falando que vai levar tanto tempo. Uma vez, eu vou citar um caso aqui, não vou citar nomes, né? Uma vez eu fiz um treinamento gratuito lá na empresa. Nós temos uma sala lá de treinamento. E eu fiz um treinamento gratuito com engenheiros, arquitetos, mestre de obra, pedreiro, todos, várias pessoas. E eu perguntei a eles, olha, mais ou menos por cima, quanto tempo que vocês acham que leva para marcar uma obra de 200 metros quadrados? Chutaram 6 horas, chutaram 12 horas, o outro chutou 4 horas, o outro chutou 2 horas. Eu falei, opa, nós estamos bem divergentes aqui, né? Aí, para quem faz em 2, eu falei assim, mas como que você consegue fazer em 2 horas? Eu pego, contrato lá uma caçamba com uma retroescavadeira, ele vai lá e escava para mim e tal, não sei o quê, joga o entulho em cima da caçamba e sai, tal, eu venho, marco a obra em 2 horas, Tá. Mas você poderia ter me perguntado, esse terreno era inclinado ou era plano? Mas eu estava pensando no terreno meu, que é inclinado. Em 2 horas você consegue fazer isso? E se a retroescavadeira que você contratou, pagou tudo e tal, não consiga entrar naquele terreno? Não consegue fazer a terraplanagem que você precisava fazer para marcar o terreno? E se você esqueceu, por exemplo, eu já presenciei várias vezes pessoas que chegam lá na obra, ele esqueceu uma trena. Vamos supor, ele está lá na cidade de Jardim e de repente ele mora lá no Jardim Aeroporto. Aí ele pega o carro dele e vai lá buscar a trena na casa dele. Os outros estão todos esperando ele. Aí ele vai lá, pega a trena, volta. Chega lá e ele esqueceu de revisar se a trena estava boa. Ele veio na obra, chegou lá, quem foi medir, a trena estava quebrada. Ele teve que sair e comprar uma outra trena para voltar para vir fazer a marcação. Olha o tempo e o desperdício que é. Aí você consegue fazer em 2 horas. Aí eu fui fazendo perguntas, eles foram respondendo. Chegamos à conclusão, 8 dias. O que era 2 horas virou 8 dias. Por quê? Você tem que fazer um planejamento que você ainda não está executando, você tem que fazer um planejamento de como você vai executar, qual o método que você vai fazer. Se de repente não entra a retroescavadeira ali, você vai ter que comprar uma enxada, você vai ter que comprar tábua para poder, você vai ter que para descartar o material que você está carpindo, você vai ter que prumo, linha, caneta, tábua, um monte de coisa. E ninguém faz um checklist que fase que eu vou fazer isso agora na coisa? Eu vou fazer isso. Então, qual a mão de obra que eu preciso? Qual o material que eu preciso? Qual o equipamento que eu preciso? E o que eu vou fazer? De que forma que eu vou fazer isso? O método. Aí eu consigo começar a entender isso daí. Então, pegar um cronograma e fazer ele só no macro, esquece que nunca vai dar certo. E como é que você vai orçar uma coisa que você não sabe nem se você vai conseguir fazer? Vai ter uma perda ou do dono, que depois a pessoa vai cobrar mais, porque ele não conseguiu fazer o que precisava ser feito naquele valor que ele deu, ou de repente ele vai perder porque o dono também não quer pagar, porque já fechou naquele valor e aí como é que eu vou fazer? Né? Então, e a argamassa, gente, a argamassa é o dia que eu vi na internet, que eu entrei na internet para pesquisar alguns indicadores de performance, eu vi lá 100% da argamassa é perdida. Eu falei, mas como assim? Então não tem como eu colocar argamassa na parede? Então, que jeito isso? Eu faço argamassa ou compro argamassa e jogo fora? Não uso? Aí eu fui entender que, de repente, num prumo, se ele não fizer no prumo retinho, ele faz inclinado. Aí, para consertar isso, o que ele vai fazer?
Ele tinha que ter hoje o benchmark, tem 1 centímetro de recobrimento só. Aí como ele fez lá, num negócio que começou com 1 milímetro lá embaixo de diferença e terminou lá com 2, 3 centímetros lá em cima, 4 metros de altura, o que vai acontecer? Ele vai ter que consertar aquilo ali. Aí a hora que ele for consertar, o que vai acontecer? Ele vai gastar mais argamassa. Então, não é, ele usa argamassa, só que ele não precisava. Uhum. Então, eu assustei até o dia que eu vi, ontem, se eu não me engano, eu vi aqui 288% da argamassa pode chegar até perda. Por quê? Dependendo da inclinação que a pessoa faz sem prumo, ele vai consertar aquilo ali, ele gasta 2, 3 vezes o volume de argamassa que ele teria que usar para corrigir o problema que ele gerou. Porque ele não trabalhou com o prumo e não colocou retinha, ele colocou inclinado. Aí ele tem que compensar. Quantas vezes eu já peguei pessoas criando faixa no meio da arquitetura da faixa, da fachada da casa, para corrigir, para diminuir o reboco, que ia ser uma coisa muito grossa. Isso acontece. Por quê? Porque não tem treinamento praticamente nessa área. Então, é exorbitante. Aço chega até 20% de perda. Quando você compra barra, por exemplo, e você vai cortar e dobrar, não tem as barras estão 12 metros. E às vezes não é múltiplo as medidas que tem. Aí o armador vem, corta ali o que ele precisa, sobra um pedaço, ele joga no canto. Aí ele vem, corta outra bitola, joga no canto. E joga no mesmo, e vai amontoando ali no canto ali. Ele não administra aquilo. Aí o que acontece? De repente ele precisa de um pedaço de 10 milímetros com 1,32 m. Ele até tem lá naquele monte. Mas está lá aquele monte de coisa em cima. Lá ele vai procurar? Não, ele corta outra barra. E aí desperdiça mais ainda. Fora que, se for o mestre de obra, que for o armador, que vai ser o armador também na construção, o que ele vai fazer? Ele vai parar de erguer parede para ir fazer cortar, dobrar e armar. E aí, então, ele perde o tempo de erguer a parede. E uma outra coisa ainda, que a gente já deparou para quebrar paradigma, mas é eu mesmo que vou fazer, eu sou dono da obra e eu mesmo que vou fazer. Mas espera aí, você não tem um salário para você receber todo mês? E outra coisa, se você fizer uma leitura errada da interpretação do desenho, você vai fazer errado também, e aí vai sair errado. E uma outra coisa ainda, se você pegar como mestre de obra, você for fazer a parede, você erguer a parede e fazer o corte, dobre e armado, você vai desperdiçar mais coisa ainda. Não tem como. Então, você tem que... hoje existe coisas, não é à toa. Né? Então, areia. Eu assustei na minha obra. O rapaz peneirava areia, eu comprava uma areia de um porto. Eu não sabia que tipo de areia que vinha, nem que tipo de areia que ele ia usar. Mas depois a gente começa a saber que tem areia fina, areia seca, areia molhada, areia média, areia grossa, tal, não sei o quê. Vinha grossa para mim, ele precisava da fina, o que ele fazia? Ele peneirava, jogava o cascalho fora. Eu falei, não joga fora não, deixa eu pesar, deixa eu ver quanto que é que do total que eu comprei, quanto que eu tô jogando fora. 3% eu jogava fora, então eu tô pagando 3% ali da areia jogando fora. Aí eu comecei a comprar areia jacoada. Com certeza que isso daqui, eu ganhava tempo na execução das coisas, eu não desperdiçava, ou seja, então tem N coisas que você pode fazer de desperdício, tem perda para todos os lados. Água, por exemplo. Também na minha obra, isso daí tudo, muitas coisas aconteceram na minha obra, por isso que eu fui aprendendo e já com olho crítico em outras obras. Ele estava com a betoneira lá no fundo, da minha obra, tinha 20 metros, e a torneira ficava lá fora, o cavalete ficava lá fora. E a mangueira estava ligada lá fora, e ele fazendo massa lá no fundo. Ele mesmo ia lá na frente, ele preparava lá a massa, né, jogava o o cimento, jogava lá a brita, o globofilito, o cal, e depois ele ia lá, abria a mangueira. Abria a mangueira e até ele chegar lá já tinha caído um monte de água. Aí a hora que ele chegava mais ou menos, que ele dava uma ideia, ele parava e ia lá fechar. No que ele parava, passava o volume de água. A massa ficava podre. E aí vai dar trinca, vai dar um monte de coisas.
Falei, meu amigo, peraí, não precisa disso não. Coloca aqui na ponta dessa mangueira aqui, não precisa, deixa aberta lá a mangueira lá. Aqui você coloca um gatilhozinho, você abre e fecha aqui mesmo, você mesmo controla aqui. Não precisa ser nem andar e outra, sabe? E depois ainda, esse negócio aí tem rodinha e tem extensão. Traz para perto onde você vai fazer a massa. Você não vai mais ficar carregando lata nas costas, tal, não sei o quê. E você vai cansar menos, produzir muito mais. E assim foi começando. E eles começaram a ver que isso era interessante para eles. E então aí eu fui eliminando um monte de desperdício. Então eu vou com olho crítico nas obras. Eu vou com olho crítico. Se eles estão trabalhando de uma forma que eu acho... Eu dou uma de coach. Eu não venho ensinando ele o que ele tem que fazer, porque senão a pessoa bloqueia. Quando você pergunta para ela assim, tá bom para você trabalhar desse jeito, você carrega quantas latas por dia? Não tanto, não dói o ombro? Dói. Então, você não acha melhor se carregar menos? Não vai ser melhor para você? No final do dia você não está melhor, tal, não sei o quê, produziu mais, olha que coisa boa, tal, você reduziu o custo, tal. Imagina, você fechou de empreita uma obra que ia durar 1 ano e meio. Vamos dizer que a gente termine ela com 1 ano só. Você fechou de empreita, o dinheiro vai entrar com 6 meses antes. Você ganhou 6 meses antes, você já pode pegar outra obra. Não é bom isso para você, tal, não sei o quê. Então, se você aplicar algumas ferramentas, algum conhecimento de Lean e tal, o que você acha? Na hora, vamos fazer, tal. Então, você tem que motivar as pessoas. Por isso eu coloquei. As pessoas são fundamentais para... Então, são esses desperdícios, assim, mais gerais, né? Tem muitos outros, né? E são os detalhes, né? São coisas pequenas. Olha, eu vou falar uma coisa que pode qualquer um contestar. Isso daí eu já tenho prova de coisas da minha vida, que eu corri mais de 700 projetos em indústrias, como Black Belt, que o Black Belt é da parte de onde reduz problemas crônicos em indústria. E eu vou falar para você que essa parte de ser humano, ela é uma coisa, sabe, que você tem que aproveitar ao máximo. Existem 8 perdas consideradas hoje, né? Uma delas, a maior delas, é o intelectual, né? Porque a gente não aproveita aquele que está ali sofrendo no problema. Ele sofre, ele dá uma opinião, mas quase ninguém o ouve. E fica daquele jeito ali. Às vezes ele fala, mas ninguém escuta. Porque, não, esse é um cara qualquer aí. Não, a gente tem que estar muito atento a essas pessoas, porque ele que sofre ali. Então, ele traz muitos resultados para a gente. Então, a gente também tem que ter um negócio muito, sabe, essa contrapartida, sabe? É muito interessante trabalhar com pessoas. É difícil, não é fácil. Desafiador. É desafiador. Muito, né? Maurício, qual o papel da compatibilização de projetos na execução, dentro dessa execução? Olha, você pode reduzir, eu vou falar sem medo de errar, dos 42% em média que se perde, você pode vir a reduzir dos 42% uns 70% sem gastar 1 centavo. Só com organização. Por quê? Quando você faz a compatibilização dos projetos, você não tem retrabalho. Retrabalho gera, na obra civil hoje, por volta de 30%, em média. Tá? De 20 a 40, então... de 20 a 50, então... de 30 a 50, então 40%. Desculpa. De 20 a 40, 30% em média. Então, 30%, você imagina, isso daí tem impacto ambiental... Tem impacto no descarte ou também na geração dos produtos, essas coisas. Então, quando você compatibiliza os projetos, a tendência de erros é muito pequena. Por quê? Você já viu onde que vai passar uma hidráulica, porque a pessoa faz lá uma viga, por exemplo, de repente vai passar uma hidráulica ali. Aí quebra toda a viga para passar a hidráulica. Quando não dá para quebrar, aí tem que passar uma coisa que a gente chama de boneca, como um termo que eles usam nas obras, uma boneca que não tinha na arquitetura da fachada da casa. De repente, você tem que jogar um tubo para fora porque não pode passar na parede. Se for um projeto estrutural, uma obra de projeto estrutural,
que usa menos aço para as paredes, ou seja, só grauteados, você não pode mexer na parede. E se você não fez a hidráulica, como é que você vai colocar isso daí? Vai ter que passar por fora, vai enfeiar a tua casa, vamos dizer assim. Então vai fugir, você vai começar a fazer um monte de coisa, elétrica. De repente você tem a elétrica ali, tem um pilar e que tem que passar a elétrica ali. Como é que você vai passar? Você vai ter que furar o pilar? Aí você de repente faz o quê? Faz aquelas caneletinhas branquinhas assim que passa nos cantinhos assim, levando o fio, sabe? Então você vai criando custos sem necessidades. Eu via muito quando eu ia nas obras, chegava lá o cara cortando as minhas vigas, eu falava assim, o que você está fazendo? Eu estou cortando a viga aqui, mas como que você está cortando a viga? É aquele caso que eu comentei com você aqui. De repente, eu cheguei lá, o cara falou que meia hora minhas ferragens estavam tudo errado. Eu fui lá com o projeto, tal, olhei, falei, não, tá tudo certo. Olhei o arquitetônico, ele tinha feito uma viga, só que ele tinha rasgado o que não tinha, mas o resto estava com as diferenças de medida do arquitetônico com o estrutural não batia. E aí o que acontecia? Faltava aço ou então passava, ele tinha que cortar. Quando não, como ele não sabia às vezes ler o projeto estrutural também, ele fazia o quê? Que é o pior de tudo. Vamos dizer que tivesse tudo certinho. Ele invertia a viga de ponta cabeça, tá? Invertia a viga, por exemplo, ela tinha que ter, a gente chama a parte de cima como negativa e a parte de baixo como positiva. Ferros positivos e negativos. E às vezes tem um reforço no negativo e de repente o cara, por não entender o projeto e não fazer a interpretação, ele colocava de qualquer jeito. Então, ele colocava o negativo no positivo, positivo no negativo. Ele mudou o estrutural. E quando não, o pilar 1 aqui e o pilar 2 aqui. Esse lado aqui da viga é do pilar 1, esse lado é do pilar 2. Aqui tem um reforço, aqui não tem. Ele fazia assim, ó. Ele invertia. O que acontecia? Mudou o estrutural. Aí nós criamos o Poka-yoke, que você falou aí, ou Poka-yoke, como vários falam. Poka-yoke é a prova de erros. Por exemplo, eu tenho meu celular aqui, esse celular meu aqui, ele tem só um carregador que entra aqui. Você pode tentar qualquer outro celular aqui que você não vai conseguir colocar. Outro tipo de modelo aqui. Só vai conseguir colocar o que realmente cabe aqui. Isso é um Poka-yoke, a prova de erro. O cara não vai conseguir colocar outro aqui. A não ser que ele queira quebrar o celular. Aí tudo bem. Mas ele coloca, então é uma prova de erro. E é a melhor forma que tem de ensinar alguém é existir Poka-yoke. Por quê? Eu só explico uma vez para você. Olha, pega esse carregador aqui, introduz aqui, coloca na tomada e deixa ele carregando. Eu mostrei uma vez para você, você vai fazer, ela vai repetir, o outro vai repetir, o outro vai repetir, com um treinamento só. Agora, tem muitas pessoas que falam que treinamento resolve momentaneamente. Depois ele volta de novo a gerar problema, porque a pessoa deixa de executar aquilo, porque não tem um Poka-yoke. E o Poka-yoke, ele elimina desperdícios. Então, quanto mais Poka-yoke você tiver para qualquer coisa na sua vida, você vai reduzir custo, tempo, treinamento e um monte de coisa. Olha o custo aí, onde que está. Né? E a espera. Você falou um dos itens aí. Espera é terrível. Eu perguntei uma vez, numa obra, eu perguntei a um mestre de obra, quanto custa um prego? Ele chegou para mim e falou assim... um prego deve custar 1 centavo. Aí eu perguntei para um auxiliar, e eu sei quanto você acha? Não, 10 centavos. O outro, R$1. O outro, sabe, eu falei assim, gente, e se eu falar que esse prego custa mais ou menos uns R$300? Tá louco, rapaz? Um prego custa R$300? Custa. Se você não tem o prego para pregar, você está fazendo um andaime. Faltou um prego para você pregar uma tábua lá. E você não tem segurança de subir. O que você vai ter que fazer? Comprar esse prego. Então você vai ter que pegar um carro, sair daqui, você vai ter que ir lá comprar. E quantas pessoas estão paradas aqui que você paga por hora? Você tem 3, 4 pessoas, 5 pessoas, dependendo daquele prego, até o cara ir lá, comprar o prego, pagar, ou então, às vezes, pegar autorização, porque ele não vai comprar um prego, ele vai comprar vários, porque se já acabou aquele prego, ele vai comprar mais pregos.
Então, ele pegar a autorização para pagar e tal, não sei o que, a hora que ele volta para pregar aquele lá e começar a subir, tá todo mundo esperando. Então, quanto custou esse prego? E quantos pregos que a gente joga fora dentro da obra? Né? E a gente pensa, estou jogando 1 centavo. Não, você está jogando R$300 cada prego. Fora que você não perde um prego, você perde tábua, você perde bloco, você perde um mundo de coisa. Então, o custo disso daí é violento. Então, por isso os 42% a mais. Se você vai construir uma casa, pode colocar 42% a mais aí no teu orçamento para você construir. Hoje. Nossa! Isso que a gente dá aqui no primeiro bloco, né? Com todo esse conhecimento já. E aí o Daniel estava até ali olhando para mim, a gente está imaginando na obra lá, né? Que foi acontecendo. E justamente é isso mesmo. Que vai acontecendo, né? As pessoas, às vezes, eu estava pensando aqui, né? As pessoas contratam para fazer um sonho, né? E aquele sonho, se não tiver todo esse planejamento, se não contratar as pessoas que sabem fazer, vira um pesadelo. Vira. Realmente. Se não contratar profissionais bons, se não fizer um trabalho bem feito, realmente vira um pesadelo, às vezes nem termina. Às vezes nem termina. Dentro, hoje, né, deve existir já várias ferramentas e softwares, né, que você pode estar trabalhando dentro, né, desses planejamentos. Tem alguns que você consegue indicar para a gente? O BIM, esse é o que vai poder fazer a parte de compatibilidade, né, dos projetos. Já é um excelente resultado. Tem algumas coisas que o Revit também faz, tal, Tem que, para você ter uma ideia, 90 e poucos %, eu não vou falar preciso, mas hoje ainda eu estava olhando isso na internet, alguma coisa, se eu não me engano, acho que é 95 que fala na internet. 95% das partes de, como é que fala, de obras que existem no Brasil, não tem projeto. Você imagina. 5% que tem projetos efetivos. O resto não tem. Eu assisti uma reportagem uma vez num jornal que um pessoal estava reclamando que uma construtora estava terraplanando um terreno para fazer um condomínio de prédios, uma região simples, né? E aí, de repente, o jornal falando, colocando as pessoas que moram nas casas do lado, reclamando por causa das trincas que estavam tendo. Não, que a obra ali que estão fazendo lá está abrindo trinca nas minhas casas, tal, não sei o que, eles têm que pagar. Gente, não é nada disso. A obra que está fazendo ali não tem nada a ver com a trinca dele. Ele não fez, muitas vezes, o projeto, não usou a ferragem, não usou a tijolo correto, não usou nada. E aí, o que aconteceu? Começou a dar trinca na casa dele. Ele responsabiliza quem está fazendo a obra ali do lado, não tem nada a ver. Ele esquece que ele não fez projeto. Ele construiu por experiência que... eu não vou pagar um engenheiro, eu não vou pagar um arquiteto, um engenheiro eletricista, eu não vou pagar. Então, ele começa a fazer o quê? E o pedreiro fala para ele assim, faz isso aqui, ó, usa essa ferragem aqui, usa o tijolo, não sei o quê, e ele vai por um tanto, faz um rascunho das coisas e vai fazendo assim. Às vezes, na prefeitura, às vezes não precisa nem de habites, não precisa não, precisaria, mas não tem fiscalização, não acontece algumas coisas, então a pessoa mora ali e fica ali. Depois, quando dá um problema, ele vem a público reclamar. E eu respondi isso para a televisão que fez essa reportagem. Eu coloquei lá, não é bem isso aí não. Eu vou defender aqui os engenheiros, os arquitetos aqui, não é problema não, porque não teve projeto. Por isso que trincou várias casas. Senão ia trincar uma ou outra, pode ser que aconteça, mas não uma leva de coisas. Não tem lógica, né? Aqui, dentro de um cronograma físico, e para ser usado de forma estratégica, já vamos colocar aí dentro de uma comunicação importante que pode ter entre esses setores,
né? Como que pode funcionar esse cronograma dentro do planejamento para ser passada para as pessoas? Perfeito. Essa é uma pergunta muito interessante que leva a uma das ferramentas da filosofia Lean, que é o PDCA, Plan, Do, Check, Action. Que é planejar, fazer, agir, analisar e executar. Agir, né? Então, o que acontece? Dentro do próprio do PDCA, quando você faz um planejamento, você tem que fazer uma simulação como se você estivesse começando a construir. Se eu fosse construir agora, eu vou fazer isso daqui que eu fiz no cronograma. Eu vou fazer isso daqui, de repente, tem aqui, não deu certo. Então, peraí. Ou seja, você está no plan, ou seja, no planejamento, você está girando o PDCA. Ou seja, você está vendo o que está bom, o que está ruim. E já vai dando uma ajustada nisso aí. Antes era o quê? Por exemplo, eu sempre brinco com os amigos que eu tenho, que são engenheiros, arquitetos, tal. Eu falo, vocês deviam sentar, vocês deviam fazer como é que fala, um escritório só para vocês ser sócios. Um faz o projeto arquitetônico, outro estrutural, outro hidráulico, outro elétrico e tal, e depois vocês conversam e ajustam. Mas o BIM veio para ajudar. Aí o BIM já faz a incompatibilização, então já ajusta isso daí. Então, a conversa que tinha antes do BIM era sentar na mesa mesmo, antes de começar qualquer coisa, conversar. Como é que nós vamos fazer isso daqui? Isso daqui tá compatível com isso e tal. Aí você conseguiria fazer com que falasse uma linguagem só. Mas é muito difícil em função do quê? Justamente por não ser um escritório só. Então, um faz um projeto, o outro faz outro, de repente não consegue encontrar um com o outro, porque um está numa obra, outro está noutra obra, outro está não sei o quê, outro está fazendo não sei o quê. Você não consegue, com o volume de coisas que eles têm que fazer, não conseguiriam sentar para conversar sobre aquele assunto. Muitas vezes vai ser assim, na conversa que o mestre de obra possa enxergar algum erro antes e chamar eles ali na obra e fazer aquela conversa ali muito rápida. Mas que tem um problema também muito sério. Que mesmo eu conversando, por exemplo, de repente no físico ali eu decido mudar alguma coisa, se eu não atualizar os projetos, o que vai acontecer? Vamos supor, eu vou fazer ferragem para você, Adílio. Vou fazer a ferragem para você. Eu recebi o projeto, tá? E aí você chamou, o mestre de obra seu chamou o arquiteto, o engenheiro seu, e vocês decidiram lá na obra fazer uma mudança lá, de furação de estaca no chão. Eu não fiquei sabendo. Você mandou o projeto para mim, que era o primeiro projeto. Eu orcei para você e fiz a ferragem conforme estava ali. Levei para você. Chega lá na obra, o que vai acontecer? Não vai dar certo. Por quê? Vocês mudaram lá e não foi atualizado o projeto. Eu não sei disso se eu não for lá na obra. Então, o que acontece? Eu vou fazer alguma coisa do jeito que está no projeto. Eu errei? Não. Eu levei o que estava no projeto. Aí eu jogo a culpa para o engenheiro ou para o arquiteto e tal. Não, na Suminas a gente não faz isso. A gente vai lá, procura alinhar o que eles têm para fazer, a gente conversa com eles, alinha tudo primeiro para depois a gente ir executar. Não muda nem o projeto, mas a gente vai lá e já sabe que vai ter uma mudança. Então eu faço a mudança a hora que eu vou orçar e a hora que eu for fazer lá. Então a ferragem vai correta. Agora, se não atualizar o projeto, eu vou mandar errado para você. Quem que vai ficar com o ônus disso daí? O dono da obra. Ainda fora que eu coloquei em evidência o engenheiro e o arquiteto ainda. Eu falei assim, você fez errado. Não, eu não quero fazer isso. Eu quero ajudar todo mundo. Tem que ser um ganha-ganha na cadeia de valores inteira. Então, é isso. Essa parte... O Maurício, nós vamos para a gestão de desperdício, já falou bastante sobre isso. Deu uma antecipada, né? Mas dá para a gente poder fazer mais observações a respeito. Quais são os tipos de desperdício mais comuns no canteiro de obra e também como identificar e quantificar esse desperdício de forma prática. Tá, eu vou citar, como eu já falei de argamassa, vou falar de tábua e vou falar de movimentação e estocagem. São outros 3 itens que são muito interessantes.
Eu chego para você, arquiteto, chego para você e falo assim, eu quero um pé direito de 2,80 metros na minha casa. O arquiteto vai tentar fazer o que você pediu, 2,80 metros, né? Porque é o que você quer, é o desejo seu. Mas, o que acontece? Vamos dizer que esteja, que a casa sua seja 2 andares, tá? Então, eu, como pedreiro, vou lá sentar o tijolo, aí eu sento o tijolo, eu coloco massa dessa espessura de massa e coloco o tijolo. Mas alguém me perguntou qual tijolo que eu ia usar? Se eu ia usar o tijolo baiano, se eu ia usar o tijolo de concreto, se eu ia usar o tijolinho lá de olaria, lá que o povo, né, o de cerâmico. Que jeito que é que eu vou usar? Qual tijolo? Que altura que é? Porque se eu pegar, colocar o tijolinho ou o tijolão e eu colocar o que vai unir esses blocos aí, vamos dizer assim, vai ser múltiplo de 2,80? Às vezes não. Na grande maioria das vezes, não. 99% eu posso lhe garantir que não vai bater. Porque cada pedreiro assenta com uma espessura de massa para colocar um tijolo sobre o outro, colar o tijolo. Aí o que acontece? Chega lá, passou de 2,80 porque o tijolo era maior um pouquinho. O que ele tem que fazer? Se eu tenho uma casa de 200 metros quadrados, vamos supor que eu tenha 300 metros linear. O que eu tenho que fazer com os tijolos todos? Tem que cortar todos os tijolos. Aí lá vai eu passar a cortar. Ó, não era para eu fazer isso. Aí lá vai eu cortar os tijolos todos. Joguei dentro da caçamba. Depois eu tenho que pagar para tirar, tem que aterrar isso, ou sei lá que jeito que vai ser. Aí vem os problemas de ambiente e outras coisas mais, fora outras coisas. Aí, de repente, eu cortei, mas, puxa vida, agora não é compatível o padrão com a tábua. Aí eu vou lá e corto as tábuas para dar a altura da viga certinha que deu no cálculo estrutural, para poder concretar. Aí, quando eu vou reutilizar no segundo piso, a tábua já não dá mais e, de repente, não deu altura de novo, porque o cara já colocou uma altura de colocar os tijolos diferente. Aí o que aconteceu? De novo, desperdício. Aí eu tenho que comprar outras tábuas, aí eu vou ter que gastar, que é o segundo maior índice. O primeiro índice, argamassa, segundo, tábua, terceiro, a ferragem. Então, olha só para você ver, esse é uma coisa que pode nascer no projeto, mas não tem um processo para garantir que eu tenha uma uniformidade para cada tipo de tijolo. Qual a altura que eu tenho que ter de massa de assentamento? Não tem. Ninguém, cada um pratica de um jeito. Não existe treinamento para ninguém isso daí. Não tem um gabarito para aquilo ali. Tem uns ou outros que aparecem de vez em quando, mas teria que ter. Olha para você ver a oportunidade, de repente, uma fábrica aí ouvindo o podcast nosso aqui, de repente ele pode criar, eu vou criar um negócio desse daí para, né? Ou isso daí vai trazer uma redução de custo violenta. Outra coisa que eu falei que perde bastante também, que é a parte de movimentação dentro de obra. Se eu tenho uma obra que, por exemplo, é uma obra comprida, não alta, mas comprida, na onde que eu deixo a estrutura minha de gestão da obra? Eu deixo tudo num lugar só. Eu deixo aqui banheiro, bebedouro, cozinha, deixo a gestão, quem está ali fazendo a gestão da obra, deixo almoxarifado, eu deixo tudo ali, né, no começo da obra aqui. Se o cara está trabalhando 600 metros dali da onde eu estou, e ele de repente vai ao banheiro, quanto tempo que ele leva para sair de lá do canto lá e vir para cá? Fazer a necessidade dele, que é necessidade fisiológica, todos nós fazemos no mínimo 2 por dia. Uma de manhã, outra à tarde. Isso é estudo estatístico, não tem jeito de ser diferente. Pode ser que alguém faça 1, pode ser que um faça 4. Então, na média, faz 2 por dia. Se o cara leva 10, 15 minutos para ele vir aqui e depois 10, 15 para voltar, é meia hora. Se ele fizer 2 vezes, 1 hora eu perdi daquela pessoa. E se eu tiver 10 pessoas na obra, quanto que eu perdi de mão de obra num dia? E aí, só que ele bebe água,
Ele acabou de chegar lá e falou, nossa, esqueci de beber água. Volta de novo para beber água. Tá lá parada a obra. Ah, esqueci de beber café. Volta de novo e assim vai. A movimentação, se eu não tiver o canteiro de obras, ele bem definido, que aí entra o diagrama de espaguete, que é uma das ferramentas também do Lean. Se eu não aplicar o diagrama de espaguete, eu não entendo um lugar para cada coisa no seu lugar. Ou seja, o banheiro ele pode ser móvel, a betoneira pode ser móvel, a extensão pode ir até na onde. Ou seja, tem muitas saídas para isso. Mesma coisa num prédio, né? Eu estou lá no 10º andar, o restaurante está lá embaixo. Você imagina se o cara não puder descer, não tem elevador ainda, só tem de carga, mas desce 2 pessoas, e se tiver 20 pessoas trabalhando, como é que vai fazer essa movimentação toda? E outra, é para levar carga, não é para levar pessoas. Então as pessoas descem pela escada e sobe pela escada. Aí ele pega o celular, ele vai fumar, ele vai... Então, pra você ter uma ideia, você pode ganhar mais ou menos 1 ano só com essas movimentaçõezinhas pequenininhas aí, tá? Gastei algum dinheiro? Só organizei. Tá? E aí, e materiais também, estocagem de material. Não estoque de forma correta. Às vezes estoca em lugares errados, abertos e deveria ser fechado. Às vezes encostado no chão e deveria ser erguido. Cimento, por exemplo, em pedra. Passa da data, não usa um FIFO, que é o first in, first out, o primeiro que entra, o primeiro que sai. Não tem, ou seja, tem um monte de ferramentas da filosofia que se você aplicar, você vai reduzir custo absurdamente. Por isso eu falei, 60% a 70% do custo dos 42 que você perde é sem gastar um centavo. É ajustar o negócio com a gestão. Tá? Você já falou também, mas existe alguma métrica ou indicador que você recomenda para monitorar constantemente? Tem vários. Depende muito do que você for fazer. Você pode fazer, por exemplo, metro quadrado ou volume aplicado, metros cúbicos. Tem vários. Depende muito do material que você for fazer. Por exemplo, eu vou erguer uma parede. Eu posso falar quantos metros quadrados que eu consigo erguer por dia, por exemplo, e eu medir todos os dias. E aí eu vou vendo a evolução com quantas pessoas e quanta hora, quanto tempo que foi. Você entendeu? Então, sempre tempo, pessoas e como é que fala? Tempo, pessoa e material. Pra você ter uma ideia, na minha obra, eu fiz uma coisa que no começo eles não gostaram muito não, mas depois eles aceitaram. Como eu estava atrasado na obra, aí o que eu fiz? Eu fiz com que quem preparava a massa entrasse meia hora antes do cara que ia sentar o tijolo. Então ele entrava às 6h30 e saía meia hora mais cedo. Então ele chegava meia hora mais cedo, ele fazia a massa, deixava os tijolos tudo prontinho para a pessoa, para quem ia sentar, aí o cara chegava e já chegava trabalhando. Enquanto que antes de eu fazer isso, o que acontecia? Os dois chegavam juntos, aí ia fazer massa, aí eles enrolavam tanto que 9 horas da manhã eles começavam a trabalhar. Você entendeu? Então, são coisas simples que sabe, é o dia a dia. A próxima pergunta seria exatamente essa. Que estratégias simples podem ser adotadas para reduzir as perdas de materiais? Eu costumo falar que o óbvio tem que ser feito. Eu costumo falar que o óbvio tem que ser feito. A gente deixa de fazer o óbvio. A gente sempre gosta de complicar. Esse é o maior problema que a gente tem, o ser humano. E como que a metodologia Lean pode contribuir para essa redução? Nossa, citei tanta coisa. Depois eu perguntei mais o que contribui. Tem mais um monte, né? Nossa, tem muita coisa, gente. Nossa, muita. Uma consultoria online que a gente deu para uma empresa de Londrina. Eu e uma moça, chama Júlia, de Borda da Mata, nós fizemos uma consultoria na época da pandemia, então era só por distância online, e também, a distância também é impossível. Nós fazíamos 2 horas de treinamento com eles, praticamente numa sexta-feira, com o mestre de obra, engenheiro, arquiteto, dono e tal, mais algumas pessoas e tal. E pedindo para que eles dessem sugestões
de melhoria para que todas as pessoas espalhassem isso para todas as pessoas da obra inteira, porque eles sabem onde que dói o calo. E aí eles deram tantas sugestões lá que reduziu muito custo. E uma das sugestões que foi dada, que quem está ouvindo pode implantar que dá certo, viu? Substituir prego por parafuso. Parafusadeira com bateria. Aí ele chegava na tábua e... Aí revertia depois a rotação e retirava. Ou seja, ele preservava a tábua, ainda preservava... Porque quando você vai tirar o prego, ele entorta. Quando não, você quebra a tábua com pé de cabra, né? Então, você não reutiliza. Olha, isso daí, sem brincadeira nenhuma, eles vão conseguir, assim, por baixo, pelo volume de obra que eles têm, R$200 mil de redução de custo. Substituindo prego por parafuso. Não é muita coisa. Então, é muito simples. A gente acha que com ideias grandiosas é que vai trazer o resultado. Não. São pequenas ideias implantadas é o que traz os melhores resultados. Isso é igualzinho fábrica. Fábrica, a gente nunca focava em coisas grandiosas, porque grandiosas precisa de dinheiro. E coisas pequenas traz mais resultado e mais rápido. E você não precisa pedir benção para ninguém. Vai e faça. Faz que dá certo. Agora tem uma coisa também. Quem faz a gestão, a pessoa tem que ter muito cuidado com a referência a esse tipo de coisa, que às vezes você pode inibir a pessoa de dar boas ideias. Você pode inibir as pessoas. Por quê? Na realidade, é aquilo que eu comentei, o maior desperdício dos 8 desperdícios que tem, pela filosofia, é o quê? Não aproveitar o intelectual das pessoas. Então, de repente, você tolhe as pessoas já não dão mais ideias. Você tem que acolher e fazer com que ela dê cada vez mais. E implante rápido. Não é coisas grandes. É coisas pequenininhas mesmo. Mas vai. E outra, bonifica aquela pessoa, porque pelo custo que ela trouxe de redução, você pega uma porcentagem e dá para ela. É meritocracia. E a pessoa vai, opa, quero mais. Ele não vai ficar chorando por causa de salário. Porque quanto mais de ideia ele der, mais redução de custo ele vai tendo, mais bonificação ele vai tendo, ele faz às vezes 2, 3 salários dele. Né? E quanto mais rápido termina a obra, ele vai estar trabalhando em outra obra já, ganhando de novo. Então tem muita coisa para ser feita, muita coisa. Vamos falar um pouquinho sobre melhoria contínua. Perfeito. Né? E aí vai cair um pouco dentro do que você está falando, né? Vamos pegar hoje o papel do líder, né? Como que ele pode ajudar dentro desses processos a implementar essa cultura de melhoria contínua dentro da obra? Eu nem sabia que você ia fazendo pergunta, já comecei a antecipar, né? Sim, exatamente. O gestor, ele primeiro que ele tem que ser aberto à melhoria contínua, porque melhoria contínua é melhoria sempre. Não tem jeito. A única coisa que não para é melhoria contínua. Ela todo dia não existe. A gente busca um ideal. Eu costumo falar assim. Eu tenho alguns planos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. A gente costuma fazer um negócio que chama VSM, Value Stream Mapping, ou mapa da cadeia de valores. Então eu desenho a mapa de cadeia de valores. E aí, pela cadeia de valores, eu vejo onde está o meu ponto de gargalo. E aí, dali, eu começo a fazer melhoria contínua no ponto de gargalo. Não adianta eu fazer em outros lugares que não vai dar resultado. Às vezes, você vai criar maiores gargalos ainda. Então, o VSM, ele é como se eu estivesse construindo, eu tirasse uma foto de cima da minha obra, assim, ó. Como é que estão meus processos? Tirei a foto. Opa, agora eu quero fazer, esse é o atual. O VSM atual. Quero fazer um futuro. Eu quero chegar em tanto tempo, eu quero chegar nessa condição aqui. Então, aí vem essas melhorias contínuas. Então, eu tenho que estar aberto. E um líder, como é que ele faz a pessoa se motivar a fazer isso? Não é ele fazendo. Eu aprendi numa das fábricas que eu trabalhei, que é a Novo Nordisk, ela tinha uma coisa fantástica.
A gente tinha o costume de fazer o one-to-one, o face-to-face, que a gente chama, que é a sessão de feedback. A gente tinha o costume de fazer assim, por exemplo, você, Marina, fez uma coisa errada. Isso era funcionária minha. Aí você chegava, sentava e eu falava assim, Marina, mas você fez aquele negócio errado, Marina. Aquilo lá custa caro e não sei o quê. Ou seja, o que aconteceu? Você vai colocar uma barreira, você não vai me ouvir. Você não, pô, eu tô te brigando com você, te xingando você, eu não tô dando feedback nenhum para você. E essa Novo Nordisk, que ela criou um negócio muito bacana, muito fantástico, que é feedback positivo. Que é o quê? Ser coach. É difícil ser coach. Não é fácil ser coach. A gente tem uma tendência de ser mentoring. Todo o tempo da vida da gente, a gente é treinado a ser mentor. A gente acha que sabe e fala para a pessoa, faz isso que dá certo. Esse é mentoring. Agora, coach Marina. Que time que você torce, Marina? Aí, fala o teu time aí. São Paulo. São Paulo? Nossa, mas São Paulo? Eu sou palmeirense. Ah, então, ou seja, o que eu tô fazendo? Eu tô quebrando um pouco essa... Eu tô fazendo uma brincadeira aqui pra gente, sabe, tá numa boa. Aí, de repente, eu falo pra você, olha, Marina... Você já fez isso daqui, que, poxa vida, que resultado bacana que você fez aqui. Você trouxe um negócio, um resultado aqui, fazendo assim, assim, assim e tal. Mas não posso ser irônico, eu tenho que ter fatos e dados que façam com que eu garanta que você realmente fez aquilo e leve você a raciocinar. Pô, fiz mesmo, eu fiz um negócio bacana e tal. Olha, até você ganhou um bônus por isso e tal, tal. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou motivando ela. Eu tô dando corda pra Marina, não sei porquê, pra Marina. Aí eu chego, eu não vou falar pra ela que ela fez errado, eu falo assim, Marina, como é que você fez aquele trabalho último que você fez aqui? O que você vai fazer? Você vai lembrar, você vai falar, eu fiz isso. Que resultado que a gente teve com aquele trabalho? Vai falar, eu fiz assim e tal, mas um negócio ali não saiu certo tal, não sei o quê. O que você acha que a gente poderia fazer melhor? Tô levando ela a raciocinar, tô levando ela a falar assim, mas você já fez alguma coisa no passado parecido com isso daqui? Eu fiz não sei o quê, tal. Dá para fazer alguma coisa assim também parecido nesse processo aqui também? Tal, não sei o quê. O que eu tô fazendo? Eu tô levando ela a raciocinar, ela enxergar que ela fez uma coisa que não deveria ser feito. Ela chega à condição de falar assim, poxa, eu vou ter que fazer algo melhor. Ela chega, eu não falei para ela. Então ela não cria barreira para mim, então eu estou sendo líder. Eu estou fazendo com que ela cresça, porque, primeiro, eu motivei você, eu falei de coisas boas que você fez, mas nós temos um ponto a melhorar aqui. O que você acha da gente trabalhar junto nesse projeto? Você entendeu? Então, ou seja, eu não estou inibindo ela de fazer as coisas, não estou inibindo ela de dar sugestão, de trazer melhoria, dela parar, de criar barreira, nem nada. Pelo contrário, olha, você já foi bonificada por você ter feito aqui. Quem sabe agora você cria um algo diferente ali também que vai trazer resultado, também você vai ser bonificado de novo. Eu motivo. Então, o líder ele tem que fazer isso. É difícil, não é fácil. Eu gostava muito da Novo, que ela tinha um baralho que foi criado pelos psicólogos da empresa, que você jogava com o teu funcionário, ou então ele era o coach seu e você era funcionário. E ele jogava uma cartinha e a cartinha era uma pergunta e você tinha que responder. Então ele jogava a cartinha de perguntas e você ia tendo que responder, para treinar a gente a ser coach, porque é difícil. A tendência é, você fez errado, por que você não faz assim? Como se eu soubesse. E esse é o melhor resultado? Eu tolhi ela, a criatividade dela. De repente, ela pode ter uma ideia muito melhor e trazer muito mais resultado. E às vezes a pessoa ainda vai para casa e se sente, né? Leva aquele peso para casa. Leva aquele peso e não vai pensar numa solução para novas coisas. E aqui começa a falar com o esposo, com a esposa. Aquele meu chefe é uma porcaria, não sei o que, não dá vontade nem de voltar lá naquela empresa mais, não é assim? Exatamente. E aí começa a criar ruídos dentro da empresa, você tem que ficar administrando ruídos. E isso acontece, você imagina, isso acontece dentro da construção civil? Nas obras?
De jeito nenhum. Isso não tem dentro da construção civil. Não tem. Quem que conversa com a pessoa para dar um feedback que ele fez um bom trabalho de erguer uma parede, de olha que bacana que você trouxe redução de custo aqui, que não sei o quê. Isso não existe. Não existe recursos humanos dentro da construção civil. Raríssimo. Tem um ganho aí violento. Tem um ganho violento aí. Olha, agora entrando aqui numa das coisas que a gente estava conversando também nos bastidores, né? Dentro das ferramentas de gestão, aqui já foi falado um pouco sobre o PDCA, né? Vamos falar um pouquinho sobre o 5S e o Kaizen? 5S até comentei, né? Aquela questão por exemplo, da obra que faz toda a infraestrutura aqui e de repente, por exemplo, quem fornece areia, por exemplo. Olha que coisa interessante. Eu sou o mestre de obra. E eu pedi lá 1 metro cúbico de areia grossa. Mas você, Marina, você nem sabe o que eu pedi. Você está lá na obra trabalhando, mas você não sabe o que eu pedi, nem quanto, nem como, nem quanto que pagou, quanto que ia receber, onde que ia colocar, nada. Eu não comuniquei isso para você. Chega lá na hora que eu não estou. Aí pergunta para Marina, onde que eu coloco essa areia aqui? Aí você nem pergunta para ele assim, é para minha obra? Você tem certeza que é aqui? De quem que é? Quanto que é a areia? Será que foi pedido? Quem que pediu? O cara que vai entregar também, às vezes, nem sabe quem pediu. Aí o cara fala assim, deve ser aqui sim que eu estou construindo e tal, mas às vezes ele nem se pergunta se eu estou precisando de areia. Tá? Aí ele chega e fala assim, não, despeja ali, ó. Aí o cara vai lá com a caçamba e joga a caçamba de areia lá. Aí daqui a pouco chega a brita. Chega a brita, o cara fala assim, onde que eu coloco a brita? Brita? Ia chegar brita aqui também? Nossa senhora, mas não, e agora? Não tem, na rua não posso colocar. Mas aqui a areia eu mandei colocar aqui, tampou o buraco, a entrada aqui para entrar a brita aqui. E agora como é que eu vou fazer? Para todo mundo da obra, arranca a areia, joga para um canto, para levar a brita e jogar a brita lá no outro canto lá. E chega, recebe. E não era dele. Era de outra obra. Eu já vi 6 obras em 11 anos ser construída em terrenos que não era dele. Levou 4 anos para desenrolar, para poder ter a BITS. Depois ele pagou o olho da cara pro terreno, pro outro rapaz, mesmo trocando o terreno, porque ele construiu uma casa no terreno que não era dele. E assim vai. Então a falta de comunicação é uma coisa também fantástica. Então, e aí, não poderia essa pessoa que está levando areia saber o nome, saber o endereço certinho? Às vezes o cara tem 3 obras, dá endereço de outra obra, que é dele também, mas só que é em outro lugar. E quem está fornecendo areia, será que ele não poderia, e quem está recebendo, fala assim, coloca um pouco aqui, X metros cúbicos aqui, N metros cúbicos aqui, N não sei o que, ou seja, perto da onde já vai estar fazendo a massa. Não, joga tudo no lugar. Depois o cara tem que levar tudo para lá e tal. Você entendeu? Essa parte do 5S é um lugar para cada coisa no seu lugar. Disciplina é fantástico. Descartar o que você não precisa. Né? Tem que ter. A disciplina é o principal de todo o 5S. É o principal, é você ser dedicado a buscar sempre fazer a coisa certa da primeira vez. Então, é muito voltado para isso. E como lidar com a resistência da equipe nas mudanças do processo? E diminuir esses erros, essas falhas, né? Uhum. E conseguir fazer essas oportunidades de aprendizado com ele dentro do que a gente já vem comentando. Um aprendizado que eu tive também é sempre você fazer uma simulação. Uma simulação de um jeito que eles estão fazendo é o VSM. Você tira a foto e fala assim, esse é o jeito que estão trabalhando. Vem cá, gente, vamos medir aqui como é que vocês estão trabalhando, se vocês estão cansando e tal. Depois vocês vão falar para mim o que nós fizemos de errado aqui. Ou o que nós fizemos de bom. Aí, então, você reúne, você filma, faz uma filmagem do pessoal. E aí depois fala para eles assistirem e fazer crítica
de coisas boas e coisas ruins. Agora, gente, vamos fazer aqui. Quem que vai dar a sugestão? O que, que a gente pode fazer para melhorar aqui? Vamos fazer, se a gente fizesse isso e fizesse aquilo e fizesse não sei o quê, anota tudo ali e tal, não sei o quê. Então, vamos fazer isso. Vai lá, faz a simulação do que eles colocaram, tira os tempos, as coisas, o que for, e depois filma de novo. Fala, e aí, gente, olha o resultado que a gente teve. Foi bom? E que tal se a gente pagasse um bônus meritocracia, se vocês fizessem coisas assim e conseguisse fazer algo diferente e trouxesse resultado para a empresa que a gente entregar mais rápido, com menos custo, com mais qualidade, com produtividade. Mas é vocês que estão ajudando a gente a fazer isso. Como é que você se sentiria sendo parte dessa equipe? Eu preciso te treinar? Não preciso nem te treinar no novo processo. Por quê? Você participou da crítica do primeiro processo, deu sugestão para melhoria e você viu ele funcionando e então você sabe. Então, se eu cobrar você fala assim, a pessoa vai chegar e falar para mim assim, mas você, não, a ideia foi sua. Você que deu a ideia. E eu gostei da ideia e você viu o resultado que você trouxe. Parabéns para você. Por que a gente não pode fazer de novo? Isso é motivador. Então, o líder, ele tem esse poder, mas ele tem que fazer. Ele tem que saber trabalhar ele tem que ter jogo de cintura com as pessoas, porque pessoas não é fácil, é difícil, é um desafio muito grande. Principalmente hoje, não é só na construção civil. A construção civil é extremamente difícil. Porque, infelizmente, é considerada, eu não considero assim, todo mundo tem oportunidades e todo trabalho é nobre. Tem gente que, eu, por exemplo, se eu tiver que carregar tijolo o dia inteiro, pronto, eu tô morto. Não vou conseguir, mas o outro ali consegue. Ele está dando a contribuição dele. Então, a gente precisa entender também essas coisas, né? Não só criticar, mas a gente tem que entender. Os processos é que estão errados. Os processos que estão errados. Não é culpa de ninguém, mas a gente tem que pensar sempre na melhoria contínua. Perfeito. Maurício, vamos agora para a visão de futuro. Quais são as tendências tecnológicas que estão transformando a forma como gerimos as obras hoje? O Lean Construction é o que há de melhor hoje, se a gente for analisar, essa filosofia do Lean Construction é o que tem de melhor. Se a gente pegar e implantar a filosofia desde o princípio, que eu comentei, foi uma das primeiras perguntas que vocês me fizeram, o que eu teria que fazer, o primeiro passo, eu teria que escolher o terreno, tal. Tem aí uns 10 passos macros, né, que a gente tem que fazer, mas a gente tem que detalhar isso em cronograma físico-financeiro. Físico significa o quê? Qual a metodologia, qual o maquinário, qual o equipamento, qual a mão de obra, ou seja, os custos que diz respeito a os recursos que eu preciso. E o financeiro, quanto que vai custar e em quanto tempo isso vai durar. E eu tenho que fazer um acompanhamento diário disso. Eu não posso simplesmente porque eu tenho um cronograma feito macro e micro, ele vai acontecer por si só. Não. Eu tenho que ter governança sobre isso. Eu tenho que ir lá fazer reuniões diárias com o pessoal, 15 minutinhos em pé, em frente de um quadro, com um plano de metas. Olha, era para a gente fazer tantos metros quadrados. Vamos supor que eu estou erguendo parede. Tantos metros quadrados de parede hoje. A gente fez. Conseguimos fazer tanto. Opa, quebramos o recorde, batemos para cima da meta. Vamos continuar. O que você fez? Lições aprendidas. O que você fez que você conseguiu fazer mais do que a meta? Eu fiz isso. Opa, então o processo tem que ser para esse daí. Esse é melhor ainda do que o que a gente já tem. Vamos melhorar esse processo, então. Você entendeu? Então, sempre tem que ter lição aprendida. O que eu fiz de melhor hoje? E aí, mudar. E então, a melhoria contínua sempre. Toda hora entra a melhoria contínua. Isso é interessante. Então, tem que ter isso aí. E para quem está começando agora na área de gestão de obras, qual o conselho que você daria? Olha, eu falo isso para alguns funcionários que trabalham conosco lá. Eu falo para ele assim, olha, quando você for fazer alguma coisa na vida, coloca uma meta para você como objetivo. Aonde você quer chegar? Eu quero chegar
lá na frente. Para você chegar lá na frente, que caminho que você tem que seguir? O que você tem que fazer de formação? O que você tem que ter de conhecimento? O que você tem que ter de habilidade? O que você tem que ter de atitude? Né? Porque a atitude eu considero o mais importante de tudo. É lógico que você tem que ter conhecimento e habilidade. Mas a atitude, se eu não quero fazer, eu tenho conhecimento, tenho habilidade, mas não faço, então não adianta nada. Então, eu falo para eles, olha, você tem um objetivo, traça esse objetivo e traça um caminho para você chegar naquele objetivo. Hoje eu vejo muitos jovens, por exemplo, formando às vezes em algumas escolas tal, e depois sai dando tiro, fazendo MBA para tudo quanto é lado, e fazendo, eu tô à toa mesmo, então não sei o quê, eu vou fazer um curso. Para quê? Para quê? Aprimora naquilo que você quer, onde você quer chegar. Que esse sim é a trilha de carreira sua, que você vai ter sucesso, tanto financeiro como bem-estar para você, para realização. Porque, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto de fazer. Agora eu vou para aqui porque tem dinheiro. Esquece que não vai dar resultado na sua vida. Você vai ficar frustrado, às vezes você tem dinheiro. Tem uma pessoa que falou uma vez, eu não lembro o nome agora, ele falou assim, eu sou tão rico, eu sou tão pobre, que eu tenho só dinheiro. Ou seja, tem dinheiro, mas quem falou que dinheiro vai trazer as realizações que ele queria? Eu formei como médico porque médico traz dinheiro, dá dinheiro para mim. Tem que trabalhar para arrebentar. E outra, nossa, é uma loucura. Agora, é isso que você traçou para você? É isso que você queria? Você queria o dinheiro? Dinheiro tem várias coisas. Agora, trouxe realização? Você se sente bem, feliz, porque você faz aquilo que você gosta? Exato. Então, é mais ou menos por aí. Então, faça o que tem que ser feito, mas dentro de um objetivo. Não saia fazendo qualquer coisa, que se gasta, perde-se tempo e não chega em lugar nenhum. Adílio, estamos chegando aqui ao final desse episódio, né? E gostaria de pedir para você, Maurício, para que você pudesse, né, deixar uma mensagem para todos que vão estar assistindo depois desse podcast, né? Dentro de todas as pessoas, de todos os níveis, né? Engenheiros, estudantes, pessoas comuns, né, que vão estar assistindo. E também como que as pessoas vão fazer para entrar em contato com você, onde elas te acham. Você pode deixar isso para a gente? Sim. É o seguinte, eu vejo assim, até eu estava conversando com você, como é que é o seu nome mesmo? Desculpa. Daniel. Com o Daniel, que eu pretendo fazer algumas, pode ser também como um podcast como esse daqui, como também aulas das ferramentas da filosofia Lean. E eu pretendo fazer um primeiro, vamos dizer, um overview, uma visão para as pessoas que vão construir, não focado em engenheiro, arquiteto, mestre de obra ou qualquer coisa assim, não. Focado em quem vai construir. Você vai construir, procura saber o que é que você quer realmente, como que você quer, que jeito, até quando que você quer. E procura bons profissionais que sempre vão fazer, porque a gente procura às vezes o barato e o barato sai muito caro. Às vezes nem sempre a gente tem hora, por exemplo, eu tenho estoque às vezes eu não tenho estoque. De repente eu comprei um material mais barato num dia e consigo vender mais barato. Mas de repente amanhã eu comprei um negócio mais caro e eu vou ter que vender mais caro, porque senão eu vou perder dinheiro. Então nem sempre um dia eu posso estar mais barato ou mais caro. Um dia eu vou estar mais barato ou mais caro. Não tem jeito. E as pessoas ficam às vezes procurando preço e não custo. Por quê? De repente, a nossa empresa hoje, já vendendo um pouquinho aqui da Suminasaço, nós vamos até a obra das pessoas para ensinar ela como ela deve trabalhar e fazer com que ela reduza custo. E que quem está lá construindo também possa ganhar. Tem que ser um negócio ganha-ganha. Ganho eu, ganho o dono, ganha quem está trabalhando também. Então, a gente tem que ser. E eu tenho uma visão que eu gostaria de fazer essas aulas aí para as pessoas aprenderem as ferramentas. É lógico que tem algum custo mais pequeno,
mas que a gente vai vender assim para estudantes e mestre, engenheiro, arquiteto, construtoras e tal, para que eles possam fazer alguma coisa de implantar. Por exemplo, vamos dizer que me contrato como consultor, porque a gente tem um braço de consultoria da empresa também, que a gente começou a implantar isso daí. Eu vou lá fazer redução de custo para eles. A pessoa fala, mas o que é isso? Você está querendo levar 10% da minha obra, que você é louco? Não, é 10% daquilo que eu ganhar para você. Se você reduziu 2 milhões de reais, você vai pagar 200 mil para mim, mas você deixou de gastar 1.800.000. Então, olha o lado do custo e benefício de fazer as coisas bem feitas e bem feitas a primeira vez. Não é ficar retrabalhando. E outra coisa, uma consultoria, às vezes, parece sair caro, entre aspas, parece sair caro. Mas, porém, uma vez que você tem uma consultoria e você coloca algumas pessoas para ser o facilitador, aprende, depois você não precisa mais da consultoria. Ele vai e facilita para todas as pessoas. Ele pagou uma consultoria e ganhou sempre, o resto da vida. Então, a pessoa tem que enxergar as coisas de uma forma diferente. Então, quem vai construir, procure a gente tem eu estou fazendo um livrinho, simplesinho e tal, das fases da construção, macro e também um pouco da micro também, não toda ela, mas quem comprar o aço leva aquele livrinho, pelo menos ele seguindo ali o passo a passo, ele já vai conseguir fazer alguma coisa bem melhor do que ele iria fazer sem noção nenhuma. E se precisar de alguma coisa, a gente está lá disponível, aqui na Avenida Pinto Cobra, número 440, Suminas Aço. A nossa missão, inclusive, a visão nossa é otimizar a cadeia de valores da inteirinha. Eu tenho a vontade de pegar todo mundo que fornece qualquer coisa para a construção civil e fazer uma palestra para eles um dia sobre isso que a gente está falando no podcast aqui, para que eles possam criar coisas. Eu posso fazer, por exemplo, não fazer cotação nenhuma com você e eu comprar sempre de mim, tá? Eu comprar sempre no mesmo lugar, mas eu tenho que, por obrigação, de reduzir custo para você. Então, se eu for um fornecedor que eu penso em reduzir o custo para você, se você pegar a cadeia de valor e todo mundo pensando nisso, vai ter muito mais obras aqui em Pouso Alegre e a gente vai rodar essa cidade aqui, a região e tudo quanto é lugar. Imagine com os indicadores de construção civil, se a gente pegar hoje é assustador. Se a gente pegar todos os indicadores, se você entrar na internet e pegar, para vocês terem uma ideia aqui, eu peguei um aqui só para perdas de materiais, tem por volta de uns 40% no total aí, porque tem uns que menos, outros exorbitantes. Perda de tempo, produtividade, 30%. Ou é que não tem como eu desenhar um gráfico aqui para vocês, mas tem um gráfico que eu poderia desenhar para vocês verem a produtividade no Brasil. No Brasil, a construção civil não passa de 13% de valor agregado. Vou citar um exemplo. Você chega no seu trabalho, para fazer o seu trabalho, você chega com aquele gás todo, 100%. Hoje eu estou com a corda, eu vou arrebentar hoje eu vou trabalhar, estou com gás. Só que você chega no trabalho com aquele gás todo, aí você fala assim, o que é que eu estava fazendo ontem mesmo? Então aquele gás já diminuiu, porque você tem que começar... a gente chama de período de aquecimento. Então, o que é que eu estava fazendo? Aí você tem que esperar o computador abrir, que não sei o que, tal. Ou seja, o gás teu já diminuiu. Então, o teu 100% estatisticamente é 82% no máximo que você começa, porque você teve esse tempo de pré-aquecimento. É estatisticamente também provado que o ser humano ele consegue, dependendo do tipo de complexidade das coisas, no máximo que você consegue ter de foco é 2 horas. Depois de 2 horas, você começa a sentir, você tem as necessidades fisiológicas, você tem que tomar água, você vai fumar, você vai tomar um café, você vai conversar com não sei quem, vai olhar o zap, vai mandar não sei o que, tal. Você dá aquela descansada, então você quebrou o teu ritmo. Você foi a 0. A hora que você sentar na cadeira de novo, você fala, onde que foi que eu parei de novo? Então, você vai ter outro aquecimento de novo. Então, você já não chega mais naquele
patamar de 82. Você já caiu aí para uns 40%, 50%. Aí 2 horas de foco de novo, aí depois de novo você quebra aquilo ali. E assim vai. Então ele vai caindo, vai caindo o teu rendimento. No final do dia, você produziu efetivamente 12% no máximo. Você agregou valor fazendo efetivamente uma coisa acontecer. O resto foi desperdício. Aí o que acontece? Você imagina, eu vou arredondar isso. Vou arredondar. 10% que fosse. Você trabalha 12 meses. Você recebe 13 salários. Fora as férias, mais 1/3 de férias, 13º, né? Tal, aquelas coisas. Então você recebe 14 salários ali. Aí você faz hora extra ainda. Você recebe mais um monte de outras coisas. E você trabalhou 10%. 10% de 12 meses, quanto foi? 1,2 meses. E eu paguei 14 meses. Tá bom? Dá pra melhorar alguma coisa? Muito. Oportunidade, né? Tem muita coisa para ser melhorada. Oportunidade não falta. Precisa saber como fazer. Esse é a chave do negócio. E o Lean, ele veio para isso. Ok? O que não faltou aqui foi assunto sobre gestão de obras com foco no planejamento, principalmente sobre a consciência do desperdício e melhorias contínuas, né? Chegamos ao fim do nosso podcast, né? Convidando vocês a acompanharem o nosso podcast, nossos episódios. E não esqueça também de seguir, curtir e de compartilhar. Posso colocar também o telefone nosso, 98426-0043, é o meu particular. Ou então 3427-2350, que é da empresa lá. Qualquer coisa. Agradecemos o Maurício por contribuir tanto, compartilhar os conhecimentos, a experiência conosco, e é muito conhecimento, né? Bastante direto com as informações, com os números. Foi uma conversa extremamente enriquecedora, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, e se precisar de mais algumas coisas, com certeza estarei sempre às ordens, porque eu quero fazer as coisas diferente. A nossa empresa, ela não é voltada para fazer... Eu não quero vender aço. Eu quero vender solução. Essa é a nossa missão lá. Vender solução, porque vendendo solução, nós vamos fazer esse país ser outra coisa completamente diferente. Ainda mais a construção civil, que é uma coisa, um nicho aí que tem muita coisa a ser feita. Tecnologia tem N, né? Tem N tecnologia, mas tem que ser trabalhado, né? Então, eu agradeço bastante aí a EPA pelo convite, a vocês que me entrevistaram. Primeiro podcast meu, não sei como é que deve ter sido, mas eu espero que tenha alcançado a expectativa de quem assistir, né? E façam bom uso. E precisando da gente, é só fazer uma visita, tomar um cafezinho conosco lá na Suminas Aço. Ok? Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Marina. Muito obrigada por esse bate-papo aqui maravilhoso. E até a próxima, pessoal. Agradecemos a todos por nos acompanharem e até o próximo episódio.